Olá pessoal, terra firma. Vamos ver se pega. Hoje é dia de Sexta Sombria. E hoje eu não vou contar a história de um serial killer. Serial killer, como diria Prodigy, né? Uma música bem legal, diga-se de passagem. Hoje eu vou contar uma história muito bizarra, né? Que marca demais as pessoas. Na verdade vai ter um crime só. Acho que poderia ter mais se, 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 se ele não tivesse sido descoberto, não que ele estivesse escondendo. Eu vou contar a história do Armin Meiwes, tá? Um alemão conhecido como o Der Metzgermeister, ou o mestre açougueiro, ou canibal de Rotemburgo, tá? Ele nasceu no dia 1º de dezembro de 1961, em Rotemburgo, na Alemanha, tá? O crime dele, daqui a pouco vocês vão descobrir. E ele matou uma pessoa só, que foi o Bernd Junger Armando Brandes, que era o engenheiro, tá? O que aconteceu? E eu vou contar a história dos dois, tá? Do Brandes, para você entender a relação com o Armin Meiwes, tá? O que aconteceu nessa história? O Armin Meiwes, ele tinha morava lá em Rotemburgo e tal. Quando ele era adolescente, os pais dele se separaram, o pai dele foi embora e levou dois irmãos dele e ele ficou morando com a mãe. A mãe dele, assim, você tem muitos luteranos, tá? A Alemanha tem uma grande população luterana. Então a mãe dele tinha uns lances, assim, de religião, tal. Ela era meio durona com ele e tal. E ele criou uma obsessão, quando jovem, de desmembrar bonecas, tá? Ele adorava brincar com bonecas e desmembrar essas bonecas. No vídeo que eu falei da cela tem algumas coisas assim parecidas, mas não tem influência nem de um nem de outro. E ele era fissurado em shockumentary. O que são shockumentaries? Faces da Morte, Banned from TV, Traces of Death, né? Que são documentários que mostram morte, tá? Então ele assistia, assim, um monte de filme de serial killer, de zumbi, de coisa que envolvia canibalismo, assim, e ele era fissurado por canibalismo. Ele foi construindo uma erotização em cima de imagens de morte, tá? Então ele assistia o Faces da Morte repetidas vezes, ele assistia todos esses filmes assim, desse esquema em VHS e tal. Quando veio o advento da internet, a internet, para quem gosta desse tipo de material, ela virou um campo extremamente fértil, extremamente profícuo assim, para você encontrar as coisas mais absurdas que você puder imaginar. Então, além de ter digitalmente os filmes que ele já assistia, então você começa a ter acesso a um monte de arquivo. Então você vai ter sites como o Rotten, o antigo Rotten, você vai ter Best Gore, e esse cara também ele é conhecido como, aqui no Brasil, como o açougueiro da Deep Web. E na Deep Web tem uma série de fóruns, né? Então você, além de ter esse acesso aos materiais, de coisas extremas, assim, de sadomasoquismo extremamente radical, de coisas bem pesadas mesmo, e o alemão é interessante, quando eu falei eu vou adentrar um pouco no universo do Amizade Dolorida, né, que foi o outro vídeo que eu falei sobre isso. As vertentes de fetiche e sadomasoquismo variam de região para região.
Então os franceses têm um tipo de fetiche, os japoneses têm um tipo específico de fetiche, a América vai ter uma coisa mais ampla, mas também culturalmente o povo constrói nesse sentido. E o alemão, ah, eu lembro, putz, quando eu era jovem, faz tempo isso, quando você ia na Banca Mickey, ali em Santo André, perto do terminal, né, que ainda existe a Banca Mickey, lá tinha, então eu ia para comprar quadrinho e tal, mas, né, adolescente, dá uma olhada nas Playboy, nas ele e ela da vida, né, as revistas que nem tinha nome, e lá tinha umas revistas chamadas Rudolph, que eram revistas alemãs, tá, de sadomasoquismo, de relação sadomasoquismo, de sadismo, na verdade. E o alemão, ele tem uma fissura em dor, em infligir dor, tem um pouco a ver com a história deles, isso você acaba trazendo no inconsciente coletivo. Por exemplo, os japoneses, eles são fissurados em escatologia, tá? É uma coisa muito forte, e estupro. Tem muita fantasia de estupro. Por quê? Porque essa é uma coisa que eles trazem das guerras, que os exércitos japoneses faziam muito isso. Então hoje você tem, por exemplo, no Japão, lugares que oferecem o fake rape, que é você paga uma pessoa para você estuprá-la. Não vamos julgar aqui, não entender só. E na Alemanha tem muito isso. Os sites, a pegada do alemão em relação ao universo BDSM é bem radical mesmo, assim, de violência extrema, assim, você tem de tudo um pouco, mas é um perfil que casa um pouco nessa sociedade. O russo também é bem cruel nesse sentido, né? Mas você tem no mundo inteiro, você vai ter pessoas. Mas eu digo que tem uma parte grande desse mercado em determinados países, entendeu? A França, por exemplo, tem muita coisa em relação à escatologia, por exemplo, tá? Mas vamos voltar. E o Armin Mimes, ele tinha essa fissura. E ele começou a construir uma erotização com filmes, né? Principalmente com filmes que o sonho dele era consumir uma pessoa. Mas qual era o fetiche dele? E aí entra naquela coisa tênue que eu sempre falei, que eu sempre falo para vocês. Cada pessoa vai construir uma coisa muito específica dentro de si, de acordo com suas vivências. Então a fantasia dele não era ir e matar alguém e consumir a carne. Oi, Mia. A Mia abençoou aqui. Deu espirrão aqui. Grande parte do fetiche dele, e aí entra uma questão de dominação, tá? Presta atenção nesse detalhe. Ele não queria ser que nem o Jeffrey Dahmer, que ia, matava e consumia, ou como outros canibais que a gente ficou sabendo. A principal questão para ele é que ele queria que alguém se oferecesse para ele. Tanto que ele entrava num lugar na Deep Web que chamava The Cannibal Café. Então era um chat de fórum sobre canibalismo e tal. E aí, quem já entrou em chat, imagina o que pode acontecer lá. De pessoas que se interessavam por canibalismo. E ele conheceu um cara nesse chat e o cara combinou com ele, que o cara falou, não, eu quero ser devorado e tal. Só que o cara que conversou com ele achou que era uma fantasia, achou que era um lance fake. Então eles iam se encontrar, eles iam fazer uma simulação, depois talvez eles tivessem uma relação e iriam embora. E esse cara foi até a casa do Armin e beleza, tal. Aí o Armin passou, o cara ficou nu, o Armin pegou, passou papel filme no cara, assim, o cara ficou meio assim, vai que é a brisa. Aí ele pegou uma corrente e pendurou o cara, começou a pendurar o cara de ponta cabeça, assim, e afiando a faca. Aí o cara olhou, tipo, não, mas você não vai... Você vai fazer o quê? O cara falou, vou te abater para comer, você não está se oferecendo para mim?
E aí o cara entrou em desespero, aí o cara se ligou que o Armin tava falando sério. Ele falou, não, o cara começou a chorar. Falou, não, eu achei que era uma fantasia sexual, a gente não ia fechar o contrato. E aí o Armin fica extremamente decepcionado, aí ele solta o cara, fala, eu pensei que... E aí ele dá uma bronca no cara, mas em nenhum momento ele fica violento. Ele não era um cara violento. Ele era um cara extremamente pacífico, o mais doido é isso. Ele olha pro cara extremamente decepcionado, assim, fala, pô, eu achei que você tinha falado sério e tal, não sei o quê, e você me decepcionou e tal. E aí ele libera o cara vai embora morrendo de medo, então o cara fica desesperado. E vai embora. E ficou uma história a ser contada, né, até então. O Bernie Brands, ele, em compensação, ele tinha o fetiche que cabia no fetiche do Armin. Qual era o fetiche dele? Ele era homossexual, ele morava com um rapaz e tal. E quando ele tinha as relações sexuais, ele fantasiava de ser devorado, de ser mordido. Um dos grandes sonhos dele é que o pênis dele fosse arrancado durante o sexo oral. Que o namorado dele desse uma mordida e arrancasse o pênis dele fora. Então ele tinha esse desejo, esse fetiche de ser devorado. De ser devorado assim, tipo, morderem, arrancar pedaço dele e tal. Tanto que descobriram depois que ele tinha diários, tal, que ele escrevia isso, assim, que ele falava que muitas vezes quando ele estava com o namorado dele e tal, ele queria que o namorado dele fizesse isso. E aí ele encontrou, né, a gente teve o côncavo e o convexo, como diria Roberto Carlos, e eles se encontraram nesse Canibal Café e marcaram, fizeram o contratinho deles de contrato mesmo, como você faz no universo BDSM, como eu expliquei no vídeo do Amizade Dolorida, até para poder livrar o Armin de qualquer acusação de assassinato. Ele filma todo o processo e eles se encontram, ele prepara um jantar para os dois. E qual vai ser o prato do jantar? O pênis do Bernie Brands. Na verdade o Bernie Brands queria que o Armin realizasse a fantasia dele, que era arrancar o pênis dele e tal. Pelo que eu entendi, o Armin ele era assexuado, tá? Então ele procurava uma pessoa para ele devorar. O barato dele era comer alguém do ponto de vista gastronômico. E o Barney, ele tinha essa coisa mais sexual, voltada para o ato sexual. Mas eles entraram no consenso. O Barney, ele toma 2 vidros de xarope, ele toma um monte de bebida, bebe rum, ele fica bem dopado para evitar, para sentir o menos possível de dor. Aí o Armin vai lá e corta o pênis dele, faz tipo uma fralda nele com toalhas para estancar o sangramento. Então ele prepara o pênis com manteiga, pimenta, especiarias e serve para os dois. Aí entra um fato, aí eles vão comer, né? Terminado esse jantar, o Armin o leva para uma banheira, tá? E tudo isso é filmado. Desde o momento. Então há uma declaração do Bernard falando, ó, eu tô aqui de livre e espontânea vontade e tal, eu tô me oferecendo pro Armin e papapá, papapá. Eles fazem todo um processo de documentar isso no sentido de livrar o Armin de assassinato. E não era, né? É muito louco você tentar entender uma relação. Imagina um jurado numa situação dele falando, mano, e aí? Tanto que o Armin, a princípio, ele foi preso por ocultação de cadáver e canibalismo. Mas não por assassinato. Porque o cara criou não havia precedente na história jurídica da Alemanha por que aconteceu. Do cara se oferecer pro outro e falar, ó, mano,
tô aqui. Aí ele vai na banheira, depois tem um filme muito legal. Aí o muito legal entenda com todas as ressalvas dessa história escabrosa que eu tô contando. Chama Green Love, amor assustador, amor horrível, assim, que aqui no Brasil saiu como O Canibal. Então tem 200 filmes chamados O Canibal aqui no Brasil, mas um deles é essa história. E ela é perfeitamente... tudo que eu tô falando aqui tem no filme, é muito bem feitinho, assim, um filme muito preciso em relação ao que aconteceu. Depois você vai ver nos documentários, entrevistas, autos, né? E no filme, na cena em que ele vai, que o Barney vai comer o próprio pênis, ele começa a chorar porque não está do jeito que ele tinha imaginado. Porque, cara, é muito louco. Você imaginar você ter uma fantasia e querer realizar essa fantasia, já é uma coisa, né, de ter uma decepção, de não ser como você imaginou. Agora, você tem uma fantasia que só dá para realizar uma vez. Porque depois dela você vai morrer. E não foi o que ele tinha imaginado. Porque o pênis fica muito duro. Porque o pênis, ele é uma musculatura que é como se fosse uma moela. Então se você fritar ali sem cozinhar, ele vai ficar, a carne vai reagir de um jeito que não vai ficar legal. Tá? Desculpa tá rindo aí. Mas mano, é tragicômico isso daí. E ele chora, então diz que no vídeo que tem, ele chora de decepção por não ter sido como ele imaginou. E aí o Armin chega com toda a delicadeza. Quem viu o vídeo diz que o Armin sempre foi muito respeitoso, muito delicado com ele e tal. E aí o Armin chega para ele e fala, e aí, podemos tipo, finalizar, né? E aí ele assente com a cabeça, já perdendo sangue, já estava com xarope, E aí o Armin o leva numa banheira e corta a garganta dele para finalizar a dor e desmembra o corpo, separa as partes e guarda no freezer para ir consumindo. E ele filma todo o processo. E ninguém deu, assim, as pessoas deram falta do Bernie, mas não imaginaram, não conseguiram rastrear, porque assim, ele não tinha um contato constante com o Armin. Então nunca ninguém imaginou. Só que como é que ele foi pego? Quando ele estava terminando de consumir a carne do Bernard, o Armin voltou no Canibal Café e colocou: a carne está acabando, preciso de outra. De outra pessoa, não lembro de que termo que ele usa. E o cara que tinha ido lá na casa dele e sabia pelo nick dele quem ele era, se ligou que ele tinha comido alguém de verdade. E denunciou para a polícia. Sabia onde ele morava, que o cara tinha ido lá. Então foi assim que descobriram toda a situação e chegaram no Armin. Aí virou um imbróglio, né? Ele tá preso até hoje, ele tá condenado por prisão perpétua, né? Porque até chegaram a dar 8 anos, aí voltaram no caso dele, porque não sabia como julgar o cara. Você tinha lá, o cara falou, eu tô me entregando pro maluco aqui e tô de boas em relação a isso. Então foi um caso que gerou uma grande controvérsia justamente por isso. Você não sabia como processar o cara, que crime alegar para ele, se ele era... A discussão era, ele era culpado ou ele era inocente? O cara, sem coerção nenhuma, falou, eu quero ser devorado pelo cara. Como é que você faz isso numa sociedade hoje? Como é que você vai, por exemplo, o cara que se oferece? Como é que você vai demover essa pessoa? Já tinha acontecido. Mas ele está preso, tá? Existem vários documentários, um monte de canais aqui no YouTube que falam. Se você puder assistir este filme, chama Green Love, ele é muito preciso e assim, deprimente, porque você, quando chega no ápice da realização da fantasia do outro, ele tem essa frustração e meio que ele percebe que ali já era tarde demais, né?
mas ele também não pede, ele não volta atrás. Então, é uma história de um crime só, tá? Agora, por que eu digo que foi um só? Porque eu acho que se outras pessoas se tivessem oferecido dentro das condições que o Armin propunha, ele teria comido quantas pessoas? Depois que ele fez a primeira vez e ele realizou e se sentiu muito bem com isso e gostou demais de devorar a carne, preparar e tal, ele teria continuado fazendo isso desde que ele achasse pessoas que estivessem afim. Nunca duvide da capacidade humana de pirar em relação a isso. Tinha um serial killer, eu não lembro o nome dele agora, é um americano. E teve um francês também que fazia isso. Esse francês ele era chamado de o vampiro canibal, e esse americano também tinha uma associação nesse sentido. Que ele fazia, a fantasia dele era ao contrário do Byrne. Os dois eles eram gays, tá? Eles atacavam jovens, eles pegavam meninos, rapazes, adolescentes ou até uma idade de 18, 19 anos, e eles amarravam os rapazes, violentavam e tudo mais. E uma das coisas que eles gostavam de fechar o crime e começar a matança era praticar o sexo oral na vítima e arrancar o pênis na mordida, arrancar o pênis do jeito que era a fantasia do outro, era o contrário. Tá legal? Então essa é a história de Armin Vines e o Bernard Brands, que é essa história de canibalismo assim, que aconteceu, felizmente, somente uma vez. Assim. O poema de hoje é A Carne Está Acabando. Nas profundezas da Hebe, da Hebe, que tadinha da Hebe, a Hebe nem sabia disso, graceia. Perdão, você está sombria hoje todo. Ai, meu, my God. Nas profundezas da web, em um café digital, um jantar é marcado. E dois passados se encontram, e um presente é ofertado, onde somente um restará em uma história macabra a ser embalada e guardada, não na memória daquele peculiar cozinheiro. Gente, é muito louco você imaginar as possibilidades que o ser humano cria, as coisas. Lembra que eu falei do tabu lá da moça que ela foi morar do lado do. Ela saiu do Canadá para morar do lado do Muro de Berlim, porque ela se sentia sexualmente atraída pelo Muro de Berlim. É inimaginável o que passa na cabeça do ser humano, assim. E é muito doido quando você fala assim, eu vou colocar um limite e a natureza humana é sempre ir além desse limite. Uma vez eu frequentava um bar que hoje chama Pub Ace, em Santo André, né, da Mônica Mizigatti. Abraço, Mônica. Que é um bar muito legal, tal. E eu ia na época, ele era o pub Black Label, assim, tinha Black Label, a Black Label Brazilian Chapter lá, que era a nossa sede. E um dia a gente estava conversando sobre essas malucas, foi acho que até sobre esse caso aí do Armin, né? E a gente estava falando de fetiche, dos limites do ser humano. E eu contei essa história, tal. Sempre tive essa coisa de conhecer esse universo serial killer, as histórias malucas, tal, e do universo BDSM. E aí eu fiz uma brincadeira. Na época era o Orkut ainda, né? Tinha os grupos no Orkut. Eu falei, você quer ver uma coisa? A internet, ela deu uma vazão para as pessoas colocarem as coisas mais malucas que tem na cabeça delas para fora. E aí o que aconteceu? Eu falei, eu vou fazer uma experiência e eu vou abrir uma comunidade num perfil fake que eu tinha de necropodofilia. O que seria necropodofilia? Pessoas que teriam tesão
por pés de pessoas mortas. Um bagulho inimaginável, né? Coloquei, uma semana depois eu tinha 5 pessoas participando do grupo. Felizes da vida porque tinham achado outras pessoas que gostavam das mesmas coisas. Eu, com os olhos desse tamanho que eu estou agora, eu desfiz a comunidade e nunca mais pensei em fazer qualquer tipo de experiência nesse sentido. Grande abraço, deixa seu like, seu dislike, comenta aí, se puder passar os vídeos e tudo mais para outras pessoas, e a gente se vê em outro Sexta Sombria.